Olha, amigo Jesus, Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amparo, por tudo que tem nos enviado, meu Deus. Também rogamos a tua bênção durante esse trabalho hoje, que você envia sobre nós os teus mensageiros, para que possa vir nos auxiliar, nos aparar durante o trabalho de hoje. Dá-nos força e ânimo, coragem, força de vontade, para continuar a nossa jornada aqui na Terra. Deus abençoe esse trabalho, abençoe todos nós, todos os trabalhadores que encontram, que não encontram, que cada um possa receber a tua assistência, o teu amparo, a tua proteção. Que assim seja. Então, vamos começar aqui, né? Abri aqui no capítulo 23, estranha moral, ou moral estranha. E o primeiro item aqui, primeiro título, é odiar os pais. Boa noite, Alane, seja bem-vinda. Boa noite, Alane. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Aí o item 2, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aí vem a explicação de Allan Kardec, que fala o seguinte: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Aí vem o parágrafo, no termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João,
aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ele não exprimia a ideia que lhe atribuímos. Então, acho que já dá um bom comentário para nós aqui hoje, né? Porque é muito simples da gente pensar. O que não entender por odiar, né? A nossa forma de entender odiar, eu tenho ódio de alguém. Então, você tem ódio de alguém, significa que você tem o maior desprezo por aquela pessoa e raiva. É um desprezo misturado com raiva. Ou raiva misturado com desprezo. Talvez seria a ideia de que seria ódio. E Jesus jamais poderia utilizar para nós esse termo, né? Pedindo que nós odiássemos alguém. Então, como fala aqui ao pé da letra, ele fala que se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Imagina se no sentido que nós entendemos odiar, ele tivesse dito isso. Seria um absurdo. Como pode entender Jesus e dizer que pregou sempre o amor, que ensinou para nós que o amor acima de tudo, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Falou também até do amor aos inimigos, amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. Como que ele ia dizer isso, ao mesmo tempo pedir para que alguém odiasse, para nós odiássemos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, nossos parentes, e odiar a vida, inclusive? Então, o que ele queria dizer, depois do Kardec mais à frente, ele fala da questão lá do amar menos, né? Então, lá no hebraico, o termo odiar e o termo amar menos eram utilizados a mesma coisa. Aí na hora de fazer a tradução, passaram para, em vez de amar menos, colocou odiar. E aqui o Kardec fala também das possibilidades. A primeira fala assim, nós temos que saber assim, primeiro, Jesus pronunciou as palavras mesmo? Aí se foi detectado que sim, que pronunciou, mas o que as palavras significavam na língua que ele pronunciou? É o mesmo que nós entendemos hoje? Né? E aí ele mostra para nós que há muitas mudanças, né? Em tradução. Por exemplo, Jesus falava em aramaico. E depois, os primeiros textos já dos evangelhos, já foi escrito em grego. E daí passa para o inglês, passa para o latim, depois do latim para o inglês e vai indo aí para chegar no nosso português de hoje. Quantas mudanças não sofreram, né? Nessas traduções ao longo do tempo. Porque, principalmente, as primeiras traduções, a gente pensa, nós sabemos que o Mateus, quando ele acompanhava Jesus, ele já notava. Inclusive, Paulo, no livro Paulo e Estevão, fala muito que o que rolava para eles, que Paulo encaminhava para os discípulos, para o pessoal das igrejas, era as anotações de Levi, que é o Mateus. Inclusive o Paulo, ele teve o conhecimento de Jesus que ele teve primeiro, foi o conhecimento das anotações de Levi, que ele recebeu, ou seja, o Evangelho de Mateus que ele recebeu. Mas só que isso tudo foi passando. Por exemplo, lá para os anos 300 e pouco, perto dos anos 400,
que a Igreja Católica realmente criou força quando a Igreja Roma adotou o cristianismo e com isso proibiu as outras religiões. E nessa criação da igreja, então esses evangelhos foram traduzidos, foram remodelados, e o que nós temos hoje, nós não sabemos o que é realmente original. Tem muita coisa que não foi. Por isso é importante analisar. Isso cabe na boca do Cristo? Dá para você imaginar Jesus falando? E isso tem muitos outros casos. Por exemplo, tem muitas passagens que nem é questionada, como, por exemplo, quando ele lá na cruz, ele reclama do Pai: Pai, por que você me abandonou? Será que caberia no Cristo isso? Reclamar do abandono de Deus? Primeiro, ele sendo Cristo, jamais, nem nós que somos tão frágeis, não somos abandonados por Deus. E ele, que é o Cristo, é, já o diretor da fundação do planeta, como que ele sentiria abandonado? Então, palavras como essas não saem da boca dele, porque se saísse, há uma grande contradição, né? Eu acho que são essas coisas que a gente tem que pensar ao estudar os evangelhos. Os evangelhos têm problemas também, né? Tudo ali nós podemos pegar o pé da letra. Eu penso que cada vez mais nós somos convidados a essa reflexão em tudo. No Evangelho, principalmente no Velho Testamento, na própria doutrina espírita, tanto nas obras fundamentais que a gente estuda, interpreta, busca entendimento, quanto nas obras que vieram após Kardec, nas obras que estão saindo agora, recente. Agora nós temos a tecnologia muito avançada, temos muito texto, muitos áudios, muitos livros, a produção é muito fácil, né? Então tudo isso a gente precisa passar pelo crivo da razão. E isso, é claro, também surge ideias divergentes, ideias convergentes. Isso vai surgir. Então cabe a cada um de nós, né, fazer essa análise e ver o que eu posso, né, aproveitar isso aí, né, o que é interessante, o que é bom, né, como diz o Paulo, né, aproveitar o que é bom, passar pelo filtro da razão, do bom senso, da espiritualidade, a gente poder buscar esse entendimento do que é bom. E a gente pode observar até mesmo na questão da prática da doutrina espírita. Se a gente for observar, né, o seu Maurício, lá de vez em quando, ele narra algumas passagens, né, de lá de trás, né, no início do Espiritismo, como é que eram as práticas. Aqui também hoje eu estava até conversando com Orlando, né, ele estava lembrando de algumas questões lá atrás, quando começou o Espiritismo aqui em Dourados, como é que era. Hoje há muitas coisas daquilo que fazia naquela época, se percebeu que tem outro caminho mais produtivo, com mais segurança e tudo mais, tanto nas práticas mediúnicas, quanto nas interpretações, nos estudos. E ainda devemos considerar que todos nós temos interpretações e visões bastante variadas, né, das questões. Então, penso que nós estamos sendo cada vez mais convidados a ter o discernimento mais a ponta, né? A coisa não vem pronta para a gente, nós temos que elaborar já com as intuições, as inspirações, o próprio conhecimento, as próprias experiências de vida, a gente ter o entendimento. Então, nessas passagens do Cristo, que parece alguma coisa assim bem absurda, é o crivo da razão.
jamais teria dito isso. E também a gente sabe que até a palavra ódio, né, nós estamos ressignificando ela. Né? Emmanuel diz que o ódio é o amor adoecido. Já é uma visão um pouco mais abrandada daquela ideia que nós tínhamos de ódio de antigamente. Então tudo isso a gente vai tornando diferente com o passar do tempo. Faz parte da nossa vivência. É isso, gratidão. Francisco e Alane, querem comentar? O seu Maurício quer complementar? Só estou lembrando aqui que as palavras, elas são. Eu estudei muito a língua portuguesa e tem muitas assim, variedades. Por exemplo, a palavra orgulho é bom ou ruim? A pessoa, quando fala assim, quando uma pessoa, seu amigo, seu filho, seu parente, se sai bem, ele fala, não, eu estou orgulhoso de você. Mas esse orgulhoso que ele está dizendo não é ruim, não. Porque está feliz, está contente. A ideia é essa. Então, quando você fala, eu estou orgulhoso de você, não é uma coisa ruim. Só que por isso tem que pensar que significado que foi utilizado, né? E como era esse significado lá no passado? A gente não sabe o significado que era no passado também tudo. Então, por isso que a gente é importante entender e voltar para o nosso tempo de hoje, né? Essa questão de contexto, né? Os oportunistas de plantão, hoje se fala muito em fake, né? Eles recortam uma fala de alguém e dá o direcionamento que quer dar, né? Um recorta dá um direcionamento de um jeito, outro recorta um outro pedaço da mesma discurso e dá um direcionamento completamente oposto. Então, esse é um outro convite para filtrar, né? Vamos atrás da origem, vamos atrás da versão completa para ver o que realmente foi dito, para não cair nas mentiras que se plantam em algum lugar e que a gente às vezes se envolve. É o momento que estamos vivendo. Só para ilustrar também. Ninguém mais quer comentar? Francisco, Alane?